Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. De repente brilhou uma luz no quarto e eu caí no chão, chorando. Chorando foi quando o Espírito Santo me convenceu da graça de Deus, que os meus pecados estavam sendo lavados, né? O papel da igreja é esse, de reconhecer a sua responsabilidade, fazer muito mais do que orar, mas investir. Mas não deixe para trás aquilo que é mais importante. Separe tempo para Deus. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O programa Desafio está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje meu abraço apertado vai para os nossos diretores e facilitadores da Rede Tribuno. Meu abraço apertado. No primeiro quadro, eu converso com Placidino Passos Neto. Ele que é engenheiro civil com especialidade em engenharia sanitária e ambiental. No quadro de variedades, Zandra Keila da Silva Queiroz. Ela que desenvolve um trabalho fantástico há mais de 25 anos com esse público de rua e em vários estados. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música O Que Nos Une. É hora de reunir a família, convidar os amigos. O programa Desafio está começando. Esse barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa e você também pode convidar os seus amigos. Nós voltamos em instantes. A partir desse momento tem um bate-papo com Placidino Passos Neto. Ele que é engenheiro civil com especialidade em engenharia sanitária e ambiental. Vou te chamar de Passos. Tudo bem. Uma alegria receber o programa Desafios. Tudo bem, pastor, também, para mim é muita alegria. Quero cumprimentar bem o senhor, as pessoas que estão nos assistindo, que eu possa estar abençoando cada uma das suas vidas. Você como engenheiro nas áreas aí sanitária e ambiental, e executando obras não somente no estado e também fora, não é isso? Sim, tanto no estado quanto fora do estado, a gente tem dado assessoria técnica a empresas que atuam nessa área ambiental em vários projetos, né? Pelo Brasil afora, né? Várias situações. Então, Passos, como você está vendo esse momento no Brasil? Porque hoje nós já ouvimos que há uma certa oxigenação da economia, uma retomada. Como que você tem viajado em vários estados e na área da construção você está assistindo o nosso mercado? Olha, o Brasil passou por esse momento que todos nós sabemos, né? Dessa dificuldade, dessa estagnação, mas dá para sentir alguma coisa diferente do horizonte. A gente sabe que as coisas estão começando a acontecer, mas temos que ter muita cautela nas decisões que vão ser tomadas em relação ao futuro, o futuro próximo, né? Do nosso país, já que a gente já antevê, né, que ao longo da caminhada as coisas vão se retomando, como temos visto, né, acontecendo. Começou a se ver novamente agora a retomada dos empregos, né? Os indicadores estão apontando, né, na área da indústria também, mas com os pés no chão. Tem que ser assim, com os pés no chão. Agora eu gostaria que o nosso engenheiro Passos me conta essa história. Você atua ainda na área da engenharia em vários estados do Brasil, mas você também é pastor, que tem a ver uma coisa com outra. Como nasceu isso? A família do meu pai, ela é de tradição espírita. Então, eu já cresci tendo noções do que seria o espiritismo, mas eu não convivia com isso. A gente participava de alguns momentos com a família, mas não convivia com isso. Quando eu fui fazer curso preparatório para o vestibular de engenharia na minha mocidade, é que eu convivi na residência de um amigo, nós estudávamos juntos, e a mãe dele era um bandista. E comecei, então, a me envolver com a Umbanda. Como para mim não era nenhuma novidade esse relacionamento espírita, né? E comecei a evoluir dentro da prática umbandista, né? Chegando a me tornar chefe de terreiro. Eu tinha um terreiro que mesmo? E durante pelo menos 8 anos eu convivi nessa prática de Umbanda, né? A vontade de ajudar as pessoas, de alguma forma, é isso que a ideia dos umbandistas sérios, né, pretende fazer a caridade, mas não sabe que por trás disso tem um engano, né, e que mais tarde eu fui descobrir isso aí.
Quantos anos você ficou envolvido no total, assim, no espiritismo e Umbanda? Há pelo menos uns 25 anos. Isso tudo? Isso tudo. Depois que eu me formei, eu assumi a divisão regional norte da CESAM, cuja sede era em Nova Venécia. Eu morava aqui, mas eu tinha que ir lá toda semana e ficava difícil eu assumir os meus compromissos com as entidades, né, de Umbanda. Então eu conversei com o corpo mediúnico e decidi que a gente ia parar, fechar o terreiro, e cada um procurou então o terreiro para participar. Só uma explicação. Quando você diz assim, conversou com a entidade, o que quer dizer essa entidade? Dentro da Umbanda se imagina que os mortos podem se comunicar, né? E a gente sabe que isso não acontece, mas esse é um dos enganos que depois eu fui conhecer, fui saber. Mas a entidade era, por exemplo, o que se chama de preto velho, caboclo, né? Os orixás de Umbanda, essas entidades. Na verdade, que a gente tinha comunicação. essas pessoas que participam recebem esses espíritos, é isso? Oferece o seu corpo para que eles se apossem, né? E a ideia é que você pode estar ajudando a esses espíritos, né, a evoluírem fazendo a caridade, usando o seu corpo, né, para se manifestar e fazer os trabalhos que devem ser feitos. E a ideia toda é que é feito para fazer o bem às pessoas, né? E foi isso o que me levou a buscar a Umbanda, esse desejo de fazer o bem às pessoas dessa forma, né? Quando eu encerrei os terreiros que as pessoas se espalharam, eu comecei a frequentar um outro terreiro em Guarapari. Eu vinha do interior, né, na sexta-feira e seguia à noite para o terreiro em Guarapari. Já não era mais sobre o meu comando, né? Tinha outro chefe de terreiro, era outra forma de trabalho. Foi quando eu comecei a ver algumas coisas que não aconteciam no meu terreiro. E, às vezes, as mesmas entidades que falavam que faziam bem, em outros momentos estavam aceitando pedidos de situações para fazer mal a outras pessoas. Para derrubar um sócio da sociedade, para desfazer um casamento porque alguém estava interessado no marido ou na mulher do outro. E isso começou a me espantar. Você chegou a fazer aqueles trabalhos? Sim, nas encruzilhadas, na beira da praia, no cemitério, na floresta, as consagrações para os seus guias. Aí então, quando eu decidi, né, que eu vi aquilo, que eu me assustei com aquilo que eu tinha visto nesse centro que eu estava frequentando, eu parei e vou pensar agora como é que vai ser daqui para frente. Nessa época, né, aí eu recebi de presente uma coleção dos livros de Allan Kardec, da doutrina espírita. Aí o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, Céu e Inferno, Obras Póstumas, toda uma coleção encadernada, bonita. Eu comecei a ler a doutrina, sobre a doutrina espírita. Aí eu me maravilhei com isso. Mas, na verdade, você saiu de uma linha espírita para uma outra linha espírita. Justamente. Só que agora é como se fosse um outro nível. Um outro nível. Não é isso que é o kardecismo? Na realidade é isso aí. A diferença do mediunismo para o kardecismo é porque a Umbanda, ela não tem doutrina, ela tem uma vivência, vamos dizer assim, tá? É o chamado mediunismo mesmo. São os fenômenos que acontecem ali. Já no kardecismo existe a doutrina, ou seja, tem todo o ensinamento, todo um arcabouço doutrinário que explica tudo. Como nasceu, então, a história de Cristo na sua vida, que você deixou esses 25 anos aí do espiritismo, da Umbanda, do kardecismo, e até se tornou um pastor? Bom, houve um problema familiar muito sério, deprimente até, e aí eu perdi o rumo. Eu entrei em depressão, na época eu perdi família, perdi bens, né? Com esse emprego, eu fui lá, entreguei meu emprego, pedi conta e fui morar de favor na casa da minha irmã. Fiquei um tempo desse jeito, eu precisava me sustentar de alguma forma, então eu fui ao mercado e fui trabalhar numa empresa. Eu me tornei, então, gerente de projeto de engenharia de uma empresa dentro da Vale do Rio Doce. E ali eu conheci uma moça empregada da Vale do Rio Doce. Hoje ela é minha esposa, né? Mas houve uma série de conferências na Igreja Metodista Central, em Vitória, e eu fui lá, certamente ele ia falar sobre o espiritismo de alguma forma. Só que ele começou a pregar, e depois falou assim, na verdade, os espíritas são adoradores de Satanás. Aí, isso você ouviu dentro da igreja? Dentro da igreja. E depois falou bem claro, o umbandista, o kardecista, o candomblessista são adoradores de Satanás. Mas aí eu peguei a Bíblia e vou estudar a Bíblia e vou mostrar para esses crentes
como está a doutrina espírita dentro da Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e comecei a ver as incoerências. Quando fala da reencarnação, e a Bíblia fala que o homem é dado morrer uma só vez, depois disso ao juízo. Depois fala que não pode haver comunicação de vivos com os mortos. Mas eu consegui entender tudo aquilo, mas não consegui entender a graça de Deus. Nós somos preparados para pagar por tudo, né? E eu também tinha essa ideia. Tanto dentro do Espiritismo, você tem que pagar pelo que você fez, nem que esteja com várias encarnações para você pagar. É isso que a gente aprende. Eu não conseguia entender que de uma hora para outra estava tudo apagado, minhas dificuldades, meus problemas. Eu falei até para minha esposa uma vez, o Deus de vocês é muito bonzinho demais. E essa é a diferença, né, Passos, da pessoa que ela se converte, porque o preço já foi pago. Essa que é a diferença. Jesus pagou todo o preço, você não tem que pagar mais nada pela sua salvação. Mas eu não atingia isso, né? Mas aí aconteceu que o pai da minha esposa foi a Campos visitar a mãe dele, teve um AVC e foi para o hospital. Eu estava nesse quarto e de repente brilhou uma luz no quarto e eu caí no chão, chorando. Chorando foi quando o Espírito Santo me convenceu da graça de Deus, que os meus pecados estavam sendo lavados, né? E foi ali, eu chorei, foi ali, não sei quanto tempo demorou, eu sei que Deus tratou meu coração, e ali eu comprometi com Deus. Falei, eu já conhecia aquele texto do filho pródigo, né? E falei, Deus, eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e revivi. Agora a minha vida é sua, e a partir de agora eu vou pregar a sua palavra, pregar essa mensagem que mudou a minha vida, e pode mudar a vida de muitas pessoas. E como que esse telespectador que está em casa agora nos assistindo, ele pode receber este Jesus que impactou sua vida, que mudou e já está aí caminhando há 30 anos com ele? A primeira coisa que você precisa fazer é saber que você depende de Deus. Todos nós dependemos de Deus. E nós precisamos deixar que esse Deus entre na nossa vida para mudar a nossa história. Muitas vezes nós estamos nos segurando, impedindo que Deus haja, porque a gente acha que pode resolver pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios conhecimentos, pela nossa força, mas desista de tudo isso e fala, Jesus, entra no meu coração, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. E a partir daí, você vai caminhar numa nova estrada, numa nova trilha, guardado e abençoado por esse Deus que tem prometido isso há séculos. E tem acontecido na vida de tantas pessoas, como aconteceu na minha. E eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que vai agir na sua também. Grande Passos, uma alegria receber no programa Desafios. Quero agradecer por abrir o seu coração, abrir a sua vida para todos nós aí. Parabéns por essa experiência aí com o nosso Deus. Obrigado, Eli. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você também, o seu programa. E cada espectador que está nos assistindo também receba essa bênção e essa unção na sua vida. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Placidino Passos Neto. Ele é engenheiro civil, com especialidade em engenharia sanitária e ambiental. Todos nós temos uma história para contar. E nós podemos contar essa história a partir de Jesus ou insistir sem Ele. A escolha continua sendo sua, mas Jesus, Ele quer te dar uma história nova para contar. Desafios, volta já. Ela trabalha há mais de 25 anos com o público de rua, nas madrugadas, nas cracolândias, diretamente com usuários de crack. No programa de hoje eu converso com Zandra Keila da Silva Queiroz. Zandra, uma alegria receber no programa Desafios. Prazer meu, pastor. Muito feliz. Que bom, Zandra. Quer dizer então que você foi escolhida aí para trabalhar com esse público que não é fácil, né? O dependente químico é um público que nós não podemos deixar de amar, não podemos abrir mão, mas sabemos que não é fácil lidar com eles. É verdade. É um público que é alvo do coração de Deus, do amor de Deus. São pessoas que um dia tiveram passado, tiveram uma convivência com a família e hoje estão nessa situação. E são pessoas que Deus ama muito e que nós temos esperança no Senhor, de que o Senhor vai transformar suas vidas. E são pessoas que estão aí só querendo amor, querendo uma oportunidade para que realmente Deus possa transformar suas vidas e fazer deles homens e mulheres de Deus transformados pelo poder do amor de Deus, do Evangelho.
Com a sua experiência, você já morou em vários estados e sempre com esse trabalho, com Sempre. público de rua e também na implantação de igrejas, não é isso? Exatamente. Exatamente. Eu comecei no Rio, nas comunidades da Vila do João, plantando uma igreja num lugar muito carente, onde havia muita marginalidade, tráfico de drogas. E nós começamos a trabalhar um trabalho preventivo com crianças para evitar se envolverem com o tráfico e com as pessoas que já estavam envolvidas, evangelizando, fazendo estudo bíblico na própria boca de fumo, né? E porque eles querem, eles pedem. Você sempre levou a Bíblia como um instrumento para ajudar essas pessoas? A Bíblia, e levava a Bíblia de presente, e chegava lá, fazia culto, fazia vigília naqueles lugares. Osandra, você ouviu muitos usuários. O que leva uma pessoa, não somente para o mundo das drogas, mas até se tornar um morador de rua? Muitas vezes o seu ambiente familiar, né? A desestruturação familiar, a rejeição, o abandono, uma perda. O inimigo se aproveita muito das dores das pessoas para poder levar essa proposta de drogas, do álcool, da prostituição, achando que vai aliviar, e eles veem que não é nada disso. Osandra, a gente tem assistido que a questão do crack está se tornando praticamente uma epidemia, e não é somente no Brasil. Qual o papel, como a sociedade pode contribuir, e até mesmo a Igreja de Cristo, independente da sua denominação, pode ajudar esse usuário, esse morador de rua? A sociedade pode contribuir demonstrando amor, não medo. Eu estive um dia, em 2008, eu estive na Cracolândia, com a proposta de trabalhar ali, e eu estava no meio deles. Tinha uns... Na Cracolândia, São Paulo? São Paulo. São Paulo. Eles estavam, tinha uns 400. Eu estava lá com uma igreja, estávamos orando por eles. E eu me meti lá no meio mesmo, e eles estavam com aqueles cobertores. E eu comecei a chorar. Eu chorei muito. E um deles veio com um cobertor para cima de mim e disse: tia, você está chorando, né? E eu falei assim: estou chorando, mas é Deus chorando. E ele disse assim: eu também choro por mim. Mas como a igreja tem se comportado, ou ela deve se comportar diante desse público? Em primeiro lugar, a igreja deve saber que a responsabilidade é nossa, da igreja do Senhor Jesus. E a igreja de Jesus, a Bíblia diz em Atos 1:8 que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E a obra do Senhor, ela tem que ser feita, pastor, realmente no poder do Espírito Santo. Nós temos que saber que o evangelho que estamos levando é um evangelho que transforma. E como Paulo orou, nós temos que também orar e dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. O evangelho transforma a mente da pessoa. Se eu fosse contar aqui os relatos de pessoas que eu vi com a vida transformada pelo poder do evangelho, porque alguém foi lá, pregou, alguém foi lá, semeou amor, alguém foi lá e disse assim: ó, a esperança para você, a esperança para o toco que foi cortado, ao cheiro das águas voltará a brotar. O papel da igreja é esse, de reconhecer a sua responsabilidade, fazer muito mais do que orar, mas investir, despertar a igreja, sair das quatro paredes e chegar lá e dizer nos lugares, declarar em nome de Jesus, destronado todo o poder do mal naquele lugar. Nós temos tido essa experiência aqui em Vila Velha. Então, Osandra, a igreja, ela não está muito acomodada? Sim. Você falou das quatro paredes, porque ar-condicionado, um som de qualidade, uma música linda demais, temos dança na igreja, uma boa pregação. Ou seja, está tudo pronto para que se permaneça dentro daquele espaço, mas enquanto isso as pessoas estão morrendo lá de fora. Será que não é hora de fazer o que Paulo ensinou? Transformai-os pela renovação da vossa mente e nós sairmos dessa zona de conforto? Exatamente. Pastor, eu estava vindo para cá e o Senhor estava ministrando no meu coração. Eu falei: Deus, não é a palavra. E por 2 vezes Deus confirmou essa palavra, a palavra que ele deu a Ezequiel, Ezequiel, vai lá e declara sobre aquele vale de ossos secos. Talvez a igreja veja isso, como a sociedade também vê, lá morto, não tem mais jeito, zumbis, mas em nome de Jesus, se a igreja sair realmente na autoridade do nome de Jesus e crer, sair do seu comodismo, do seu conforto, e não ter medo, porque as pessoas falam assim: é arriscado. Foi arriscado para Paulo, foi arriscado para Pedro, foi arriscado para os profetas, para Jesus. Não tem como pregar o evangelho sem se arriscar. Nos outros estados também, por onde você trabalhou, você viu o resultado
de pessoas que eram dependentes químicos libertos através do nome de Jesus. Através do nome de Jesus. Lá no Acre tem um jovem que hoje ele é obreiro, presbítero da Assembleia de Deus, que eu estava até em Porto Alegre um dia tratando de uma viciada em crack, e eu lembro na época, numa rede social, eu abri e o vi lá em Paris, fazendo uma conferência da Assembleia de Deus, e ele colocou assim: essa vitória é sua, missionária, porque eu era um drogado, um rejeitado, na sarjeta, ninguém acreditou em mim, mas a senhora acreditou em mim e a senhora profetizou sobre a minha vida que eu ia para as nações, a senhora disse que eu ia ser transformado e hoje eu sou um homem de Deus. Ele foi liberto da droga e ele sempre falava assim: é depois do futebol local que eu uso droga e eu não consigo mais parar. Eu falei assim: amado, quando acabar o futebol, você corre, sai correndo, pega a bicicleta, joga seu futebol, mas sai correndo porque Deus vai lhe ajudar. E um dia ele chegou lá em casa, no Acre, muito nervoso, suado, e disse: missionário, eu falei: que foi, meu amado? Ele falou assim: eu fiz o que a senhora falou. Desde aquele dia ele nunca mais usou droga, nunca mais. O Senhor transformou a vida dele. Fechar nosso bate-papo fazendo um desafio, não somente para os nossos telespectadores, mas principalmente para os pastores, pastoras, líderes da Igreja de Cristo. E quem vai fazer esse desafio vai ser você, que está nas ruas, e nós temos outras pessoas também que estão trabalhando e a gente sabe que dá resultado. Dá sim. Eu desafio a igreja, em nome do Senhor Jesus, a crer no poder do Evangelho, a marchar, a colocar realmente o pé no mar e o Senhor vai abrir, o Senhor vai agir poderosamente. Líder de Jesus, ore a Deus e seja corajoso. E diga para a sua igreja: vamos, que o Senhor vai diante de nós e a glória do Senhor retaguarda. E nós colheremos os frutos. Vidas serão libertas pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder da palavra. Creia, faça isso. Eu desafio você e você vai ver o poder de Deus e você vai colher muitos frutos para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus, Andra, pela sua vida. Fico feliz por esse trabalho que você vem desenvolvendo. Parabéns. E você é exatamente o quê? É o amor de Deus sendo demonstrado para as pessoas. Que é o amor, não é isso? E Deus usa pessoas e está usando a Zandra e pode usar o nosso telespectador e a liderança dessa igreja que é tão grande aqui no estado do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Zandra Keila da Silva Queiroz, ela que desenvolve esse trabalho missionário nas ruas por mais de 25 anos, em vários estados, e nós precisamos nos despertar e sairmos do comodismo, da nossa zona de conforto. Está bom para você? Eu tenho certeza que não está bom para muita gente. E a resposta nós temos, a resposta é Jesus. Mas nós precisamos nos levantar e tomar posse e abençoar os necessitados. Desafios, volta já. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. É uma dica especial do programa Desafios para você que fez o técnico ou o superior de enfermagem. Somente a ETEC, no município de Serra, tem as seguintes especializações: instrumentação cirúrgica, geriatria, oncologia, urgência e emergência, enfermagem e segurança do trabalho. Então você não pode perder essa oportunidade. Você que é morador da Grande Vitória, até mesmo do interior, você pode vir porque as aulas são aos sábados. E essas especializações somente a ETEC tem no município de Serra e você não pode ficar de fora. As aulas começam agora no dia 5 de agosto. Lucas capítulo 12 conta a história de um homem que tinha algumas qualidades positivas. Era empreendedor, tinha feito bons negócios e as suas colheitas eram abundantes. Porém, ele cometeu um grave erro. Quando colheu e ampliou seus bens, ele disse: farta-te, alma, porque tens muito. Folga-te, porque o que tens dá para muito tempo. E Deus, na verdade, tinha outro posicionamento e disse para ele assim: louco, se hoje eu te chamar para um acerto de conta, o que tens, para quem serás? Eu já conversei com muitas pessoas ao final da vida e parece ser que todas elas têm a impressão de ter deixado para trás aquilo que era mais importante. Nos nossos dias, a correria é tremenda. Quase ninguém tem tempo para a família, quase ninguém tem tempo para o filho, para a esposa ou para aquelas pessoas que realmente importam. Que Deus te abençoe.
que você possa ter uma vida estruturada, uma vida próspera, uma vida abençoada, empreender, vender, comprar, fazer, edificar, mas não deixe para trás aquilo que é mais importante. Separe tempo para Deus. Um dos patrimônios mais importantes que nós temos nos nossos dias é exatamente o tempo. E parece que sempre está faltando. Parece que 24 horas não alcançam para todos os compromissos que temos. Parece que estamos sempre atrasados. E olha, nesta situação, nesta dinâmica, é bem possível que algumas coisas importantes fiquem para trás. Nós temos um acerto de conta. Nós temos que um dia estar cara a cara com Deus para uma prestação de conta no grande tribunal de Cristo. E lá daremos conta do que fizemos com o nosso tempo, com as nossas habilidades, com os nossos dons, com as nossas capacidades. Que possamos viver de maneira agradável, que possamos viver de forma que no futuro não tenhamos que nos arrepender. Se hoje o Senhor te chamar, que você possa estar pronto para estar com Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida e te trazer sabedoria, porque afinal foi por você que o Senhor morreu na cruz. Deus te abençoe, no nome de Jesus. O que nos une é muito mais do que as nossas diferenças, o que nos une é muito mais do que as religiões. Fala a letra desse videoclipe que eu escolhi com muito carinho para você. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as religiões. O que nos une é mais profundo do que imaginamos. Está além do conhecimento, do nosso entendimento. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos e eu estou te aguardando na próxima semana. Até lá! Por você é o amor de Jesus demonstrado lá na cruz, por mim e por você. Você, meu irmão, faz parte de mim. Nós fomos amados, sarados e curados por este amor. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.